Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora na íntegra a sessão do dia 16 de junho de 2011. Muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 36ª reunião da 5ª sessão ordinária. Solicitar ao primeiro secretário Isaac Demani que faça a leitura do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, boa noite. Expediente da reunião do dia 14 de junho de 2011. Projeto de lei do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placas biográficas e explicativa a respeito das denominações das escolas municipais dos postos de saúde no âmbito do município de Nova Friburgo. Dispõe sobre a colocação de listagem nas farmácias e drogarias dos medicamentos com os nomes genéricos no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a realização de exame de audiometria nas escolas públicas da rede municipal de ensino de Nova Friburgo. Dá a denominação de rua Jair Alves da Silva no âmbito do município de Nova Friburgo. Cria a Câmara Técnica Setorial Imobiliária de Nova Friburgo e da outras providências. Indicações do excelentíssimo vereador Sérgio Xavier: corte e retirada das árvores que se encontram dentro do rio Parque Dom João VI. Limpeza e desobstrução da comporta do Lago Seco da Alameda do Lago Parque Dom João VI. Operação tapa-buracos na Alameda do Canal Parque Dom João VI. Passagem pela rua do cemitério do ônibus Maringá, Rio Grandina. Passagem pelo ponto final do ônibus de Floresta. Estudo sobre a possibilidade de uma van que faz o transporte do TDF sair mais cedo de Nova Friburgo. Do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia. Melhorias nas ruas do loteamento Fuli Muri. Reparo na pavimentação da rua Eugênio Nidec com a Sebastião Tomé Catarcione. Disponibilização de um médico para a Casa dos Pobres. Iluminação da servidão da rua Alameda Maria José Henrique Coutinho, Jardim Ouro Preto. Colocação de guarda-corpo na ponte da rua Maria d'Ângelo Magliano, Olaria. Recuperação do asfalto da RJ 150, quilômetro 1, Chácara do Paraíso. Revisão da iluminação e troca de lâmpadas da rua Felipe Camarão, Ponte da Saudade. Do excelentíssimo vereador Cláudio Damião: obras de contenção na rua Antônio R. de Almeida, Conselheiro Paulino. Cercamento do terreno situado na rua Felipe Camarão, Ponte da Saudade. Fechamento das fossas localizado na rua Aureliano Barbosa, Floresta. Fechamento de buracos e crateras na rua João Rodrigues Pinto, Conselheiro Paulino. Do excelentíssimo vereador Professor Pierre: disponibilização de uma merendeira para a Escola Municipal Hermenegildo Gripe Amparo. Excelentíssimo vereador Marcos Medeiros: asfaltamento das ruas João Cabral Sobrinho, rua Doutor Joel Overney e rua João Correias 3 no Santo André. Conserto dos buracos da rua Sergipe, Bela Vista e da rua Minas Gerais, Olaria. Limpeza da rua Prefeito Gustavo Lira, Olaria. Retirada de lixo da rua Eugênio Couto, Chácara do Paraíso. Excelentíssimo vereador Nami Nassif: limpeza e desratização dos bueiros das ruas Padre de Medeiros, Paissandu, e da Praça Marcílio Dias, Paissandu. Reforma da rede elétrica das ruas Maria Dante da Ginestra, rua Vicente de Inhaúma e rua Marques Maricá, perdão. Limpeza e desratização dos bueiros da rua 7 de Setembro. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho. Alargamento da rua Aureliano Barbosa Faria, Floresta. Realização de serviços de frenagem Alto do Floresta. Construção de um muro de contenção na rua Aureliano Barbosa, Alto do Floresta. Operação tapa-buraco na rua Polônia Pinto Muri. Recapeamento da travessa José Filho, Bom Pastor. Retirada de barreira da rua Souza Cardoso, Bom Pastor. Recapeamento da rua Teófilo Otônio, Conselheiro Paulino. Excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues: construção de rede de águas pluviais e calçamento da rua Maria Ferreira de Medeiros, Cônego. Desobstrução da estrada Rio Grande de Cima para a adutora Águas Nova Friburgo, São Geraldo. Revisão da iluminação da rua Teresópolis, Vila Amélia. Reparo no calçamento na esquina das ruas Paraíba e Pernambuco, Bela Vista. Reparo no calçamento da rua Felipe Camarão, Ponte da Saudade. Recapeamento asfáltico da Avenida Hamburgo, Muri. Reparo no calçamento da rua
Thieres Perissé. Votos de congratulações do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros com o pastor José Gomes pela passagem de seu aniversário, com o deputado federal Alessandro Molon e outros pelo pedido de habeas corpus que concedeu liberdade aos bombeiros, com o senhor Roberto Dinamite pela vitória do Clube de Regata Vasco da Gama na Copa do Brasil 2011, do excelentíssimo vereador Nami Nassif, com a senhora Vilma Elza de Oliveira e outros pela passagem de seus aniversários, do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, com a Assembleia de Deus Central de Nova Friburgo, pela realização do batismo com parte comemorativa dos 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil, com o Laboratório de Análise Clínica Biogram pelos mais de 20 anos de dedicação ao trabalho, com a senhora Vera Santos pelos 35 anos de serviço prestado à saúde em Nova Friburgo, do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com o senhor Alexandre Foli dos Santos e outros pela passagem de seus aniversários, com a 5ª Igreja Assembleia de Deus Nova Friburgo e outras Assembleias de Deus pela comemoração do centenário da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, com o reverendo Luiz Gustavo e sua esposa Catarina pelo nascimento do 3º filho do casal, do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, com o pastor Ernesto de Almeida pelos 2 anos de ministério na Igreja Pentecostal Casa de Oração. Votos de pesar do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com os familiares do senhor Antônio Rodrigues Nunes pelo seu falecimento. Requerimentos de informações do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca da ação do Ministério Público Federal que motivou a compra de itens hospitalares da Fundação Municipal de Saúde de Nova Friburgo, do excelentíssimo vereador professor Pierre, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca do processo de licitação para o Diário Oficial do Município, do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca dos médicos lotados nos PSF de Nova Friburgo, comunicação do Gabinete do Deputado Estadual Rogério Cabral, que será encaminhada a cópia aos gabinetes dos vereadores. Está ali o expediente, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu gostaria de depois fazer a leitura de um comunicado sobre uma matéria que a Voz da Serra publicou no último sábado, na coluna do Giuseppe Máximo, uma denúncia que eu fiz com relação ao recapeamento, a massa asfáltica que está sendo colocada no trecho entre Conselheiro Paulino e Rio Grandina. E eu não recebi do DR nenhuma explicação com relação ao asfalto estar sendo colocado sobre os paralelos, mas recebi aqui uma informação técnica por parte da empresa, apesar de eu não ter na matéria citado a empresa, citei o DR, que eu achei um desperdício colocar asfalto em cima de 4 quilômetros de paralelepípedos, esses que poderiam ser aproveitados em pavimentações em outras ruas. No entanto, recebo aqui uma explicação técnica que não exime o DR da cobrança que faço, mas por se tratar de uma empresa friburguense de alto nível, de conceito em todo o país, que é a empresa Siltur, que está realizando a obra, eu, em respeito à empresa, eu vou fazer a leitura, porque a empresa faz aquilo que o DR manda, né? A empresa contratada por serviço, ela não faz a sua vontade, ela faz aquilo que o governo do Estado determinou. Então, se mais tarde Vossa Excelência permitir, eu gostaria de fazer a leitura desse documento que, tecnicamente, justifica, mas entendo que o município ainda leva prejuízo. Senhor presidente, só requerer a inclusão do voto de congratulação pela passagem do aniversário do Nelsinho do Alto, nosso companheiro de partido, que está aniversariando nessa data. Não, vereador. Mais nenhuma inclusão. Os vereadores que aprovam as inclusões permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em discussão, os votos de congratulações. Senhor presidente, só ressaltar aqui o voto que faço com o reverendo Gustavo e sua esposa pelo nascimento do 3º filho do casal, reverendo Gustavo, que é o pastor da Igreja Presbiteriana Central aqui de Nova Friburgo. Pois não, vereador. Faço alguns votos de congratulações, dentre eles com o pastor José Gomes, da Assembleia de Deus em Olaria, que naquela sociedade, naquela localidade, ele consegue modificar a vida para melhor de vários cidadãos que têm problemas com a alma.
com o deputado federal Alessandro Molon, deputado federal Aloísio e o deputado federal Protógenes Queiroz, que é delegado da Polícia Federal em São Paulo. Por eles eles fazem parte da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados e conseguiram viabilizar o habeas corpus, que conseguiu soltar nossos guerreiros e valorosos bombeiros, hoje representado na casa pelo meu amigo Schott. E com o Roberto Dinamite, nosso deputado estadual, que, através sendo presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, conseguiu viabilizar a Copa do Brasil. Roberto, que é um homem de bem, um homem que com certeza merece esse título. Também salientar o voto de congratulações que faço com o doutor Hamilton Sampaio, procurador da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, que em nossa sociedade, na coisa pública, na administração, ele está sempre propenso a ajudar todos aqueles que têm a possibilidade de procurá-lo e com certeza é um nome que tem que ser destacado perante todos, junto ao secretariado do prefeito Demerval. Então, peço e espero a aprovação de meus pares. Pois não, vereador. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, eu gostaria de pedir ao vereador Marcos Medeiros que me conceda a permissão de congratular junto com o pastor Zé Gomes. Nós estivemos acompanhando o seu aniversário, no dia do aniversário nós estávamos em sessão aqui na Câmara, mas logo depois conversei com ele acerca da importância da vida dele para Nova Friburgo e pastor de uma das igrejas que fez grande diferença aí durante a tragédia. A igreja tem 44 anos, entretanto, além dos 44 anos que ela existe no município, os seus membros foram fundamentais aí no socorro às vítimas em todo o município. Também, senhor presidente, eu quero salientar o voto que eu faço. Aliás, antes eu gostaria até de me congratular aqui com os presentes nessa noite. Graças a Deus, a população aqui presente no plenário. Gostaria de me congratular com todos os presentes, dar uma boa noite a todos, dizer que são muito bem-vindos nesta casa. Senhor presidente, eu faço um voto de congratulação com a Assembleia de Deus Central de Nova Friburgo, que realizou no último domingo um grande batismo com 175 novos membros da igreja, cumprindo o que orienta a Bíblia Sagrada acerca do crer, acerca de descer as águas batismais. E esse batismo foi um batismo histórico para Nova Friburgo, para o Brasil e para o mundo, porque faz parte da comemoração dos 100 anos das Assembleias de Deus no Brasil. E eu até aproveito para reforçar, senhor presidente, que na quinta-feira nós estaremos aqui, numa sessão solene, onde estará o deputado Samuel Malafaia, irmão do pastor Silas Malafaia, vai estar conosco aqui nessa comemoração. Então, reforçar esse voto, não só, claro, com a Assembleia de Deus Central, mas com todas as Assembleias de Deus no Brasil, que completam durante essa semana, a semana de festejo, a semana de comemoração, a semana de reflexão desta igreja que está presente em todo o território nacional há mais de 100 anos. E também com a senhora Vera Santos, porque faz um grande trabalho no Biogran há mais de 35 anos. E são esses os votos que eu faço e justifico, senhor presidente. Senhor presidente. Só um minutinho, vereador, só para fazer pedir os vereadores, né, até para abrir uma exceção, que o assessor do presidente estava pegando as assinaturas, e eu gostaria de fazer a inclusão no expediente na ordem do dia, de autoria da mesa diretora, mas com a assinatura do vereador Nami Nassif, Edson Flávio Coelho, Cláudio Damião, Marcos Medeiros, Jorge Carvalho e doutor Renato Abirrâmia, um voto de uma moção especial de louvor com a harpe, fios e bordados. Então, só para a gente fazer uma inclusão, porque tem uma sessão na próxima terça-feira, para ter tempo hábil. Então, no expediente, professor Pierre também. Então, a mesa diretora e os vereadores que eu falei que assinaram. Então, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Pois não, vereador? Senhor presidente, expediente na ordem do dia. Também queria pedir autorização ao vereador Marcos Medeiros, que eu pudesse subscrever os votos de congratulações que ele fez com os deputados Alessandro Molon, o Alex, o Protógenes de São Paulo, pela forma que eles conduziram os trabalhos na guerra com relação aos bombeiros, que foi criada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que o governo do Estado do Rio de Janeiro ele tomou uma atitude muito hábil com os bombeiros. E nós aqui de Nova Friburgo, em nome de toda a população, fomos muito gratos pela que nós tivemos de apoio dos bombeiros na tragédia de Nova Friburgo.
Eu desafio se algum canto dessa cidade não teve uma mão amiga de um bombeiro para salvar uma vida. E solicitar, estender o apoio a alguns familiares. Nós tivemos bombeiros na cidade de Nova Friburgo que perderam suas vidas em defesa de vidas alheias. Então, esses deputados honraram o mandato deles, diferentemente de alguns deputados que se acolheram, ficaram em cima do muro, o que eu não concordo muito. E eu peço, então, ao vereador Marcos Medeiros que eu pudesse subscrever esses votos de congratulações. Eu acho que os deputados honraram o mandato, fizeram e eu presenciei aqui em Nova Friburgo a caminhada, estive presente na caminhada dos bombeiros, porque eu acho mais do que justa, a reivindicação deles. A gente vê que foi uma caminhada ordeira, uma caminhada, estava também o vereador Cláudio Damião, estava o vereador Pierre, o vereador Écio Flávio, nós estávamos todos, o vereador Isaac também esteve, a gente representando toda essa casa aqui. Foi uma caminhada ordeira, uma caminhada que a população os aclamou dos prédios, e a gente não consegue entender como é que o governador chegou ao ponto que chegou para prendê-los. Então, eu parabenizo esses deputados que têm honrado o mandato que foi otorgado, que compraram a briga. E nós temos que cobrar também de todos os políticos, porque se nós não cobrarmos os políticos agora, infelizmente, esses bombeiros estão arriscados de serem punidos e perder até as suas funções no Corpo de Bombeiros. Vereador, eu queria também pedir ao vereador Marcos Medeiros que pudesse subscrever esse voto de congratulações com o pastor José Gomes. E também pedir ao vereador Edson Flávio que pudesse subscrever os votos de congratulações que ele faz com a Assembleia de Deus Central de Nova Friburgo, pela realização do batismo com o Parque Comemorativo de 100 anos da Assembleia de Deus do Brasil. Eu acho que é muito importante, uma igreja que vem levando a palavra de Deus a todos nós. Só isso, senhor presidente. Vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, fico honrado de ter a oportunidade de dividir esse voto de congratulações através da sua assinatura. A gente sabe que aquela velha máxima, bombeiro é nosso amigo, mexeu com ele, mexeu comigo, e aqui na assistência a gente tem um representante à altura, um homem que não tão somente salva vidas, ele é cantor e também ensina a criançada como faz para ser bombeiro através do Bombeiro Mirim. Ele deu aula para minha filha, que é o Shots. Então, não poderia, nesse momento, estar melhor representado em nossa casa com a presença do Shots. E fico feliz de ter essa oportunidade, e todos os vereadores tenho a certeza que estão convictos, assim como a população, que é importante a gente, nesse momento, prestar solidariedade a essa corporação que tantas vidas salvam em nossa sociedade. Fico feliz de ter a oportunidade de dividir esse voto com a sua assinatura. Vereador Jorge Carvalho. Gostaria também de solicitar ao vereador Marcos Medeiros para acompanhá-lo no voto com o pastor José Gomes, com os deputados federais, Alessandro Molon e outros, com o deputado estadual Roberto Dinamite e meu amigo pessoal. E fica aqui um exemplo nessa vitória que o Roberto comandou lá, junto com o Ricardo Gomes, sei que fez a felicidade de muitos vereadores aqui na casa, e fica um exemplo do seguinte: existia no Vasco da Gama um presidente extremamente arrogante, prepotente, que não sabia conviver com sucesso. E essa vitória representa a vitória da humildade e um exemplo para quem gosta de esporte. Acima de tudo, as pessoas na vida têm que ter humildade, e isso é o que eles demonstraram ali naquele momento. Eu peço também, meu caro vereador Marcos, para acompanhá-lo no voto que faz com o doutor Hamilton Sampaio, procurador do município de Nova Friburgo, figura tradicional de muitos anos na nossa cidade, ex-atleta do Esperança Futebol Clube, diretor, sócio benemérito do clube, é o procurador do clube, e nosso amigo de longa data. Hamilton tem, ele e sua família, relevantes serviços prestados ao município de Nova Friburgo. Parabéns pela lembrança. Se Vossa Excelência autorizar, sentir-me-ei extremamente honrado de poder acompanhá-lo. Dia 21, vai para o dia 21. Autorização pedida, autorização concedida, e fico feliz de ter a oportunidade, porque o Hamilton, com certeza, dentre a constelação, é uma estrela que se destaca. Senhor presidente. Vereador, só um minutinho. Vereador Cláudio Damião.
Senhor presidente, eu queria solicitar ao vereador Marcos Medeiros que pudesse partilhar desse voto de congratulação que faz. Eu raramente comento voto de congratulação e raramente faço, mas é preciso ressaltar aqui o papel dos deputados Alessandro Molon, doutor Aloísio e o Protógenes Queiroz, e falo especialmente o Alessandro Molon, que conheço, já esteve em Nova Friburgo, é um deputado extremamente atuante do PT. Lembro até que ele apresentou um projeto na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, propondo que se separasse os recursos para a Polícia Técnica do Rio de Janeiro. Cerca de 100 mil processos ficam lá acumulados, não são investigados, porque a Polícia Técnica não tem recurso, é o delegado que determina, e a Associação de Delegados até acabou entrando com uma ação tentando impedir que aquele projeto pudesse prosperar, o que é uma total falta de consideração com os familiares daqueles que têm lá envolvimento em mortes, né, que são vítimas, porque não se apura absolutamente nada. Os crimes acontecem e não tem apuração. E o deputado Alessandro Molon é um bravo lutador na defesa dos direitos humanos, uma pessoa muito preocupada e muito voltada para questões de interesse do povo do Estado do Rio de Janeiro. Então, nem me surpreende que ele esteja à frente desse processo, porque foi um dos que também entrou com um pedido de anistia para os bombeiros. Então, eu gostaria, nessa oportunidade, vereador, de pedir que pudesse assinar conjuntamente esse voto que Vossa Excelência faz. Fico à vontade e todas as suas palavras são, nesse momento, afiançadas por mim, porque, é óbvio, a gente tem e conhece a carreira dos 3 deputados federais. Vereador Naminassif. Senhor presidente, eu também queria pedir autorização ao vereador Marcos Medeiros que pudesse subscrever esse voto de congratulações que Vossa Excelência faz com o nosso amigo Hamilton Sampaio. Vereador Renata Birrami. Senhor presidente, eu gostaria de pedir também ao vereador Marcos Medeiros para assinar esse voto que ele faz com os deputados Alexandre Molon, doutora Luísa e Protógenes Queiroz. Realmente a ação deles foi efetiva e pôde resultar na liberação dos heróis que estavam presos. Eu não participei da manifestação, da passeata dos bombeiros de Nova Friburgo, porque eu já tinha, inclusive, falado com o coronel Marraf, que eu estava no Rio participando do Congresso do Estado do Rio de Pneumologia e Geologia. Sinto muito não poder ter participado, mas, graças a Deus, a vitória dos bombeiros ainda não foi atingida, mas está muito bem encaminhada. E o doutor Aloísio é seu companheiro de profissão. Pois não, vereador. Questão de encaminhamento somente. Eu gostaria de sugerir que, após votar os votos de congratulação, Vossa Excelência vai colocar o voto de pesar, mas logo após o voto de pesar, antes de entrar no requerimento de informação, que demoraria em torno de 15 a 20 minutos, que nós pudéssemos ouvir logo e começar logo ouvindo a população do Córrego Dantas, uma vez que depois, já na proposição do vereador, parabenizando o vereador Isaac Demani por fazer essa proposição, mas que fizesse logo depois do voto de pesar e que a população já pudesse, porque depois tem questão de horário e tudo mais. É uma proposta que eu trago nessa noite de encaminhamento. Pois não. Senhores vereadores, só para esclarecer ao vereador Edson Flávio, a gente já está dentro do expediente, então, infelizmente, não tem como a gente abrir agora para dar o espaço, né, para a Associação de Moradores, até porque o vereador Isaac Demani, já em entendimento com a Associação de Moradores, aceitou até que o senhor Christian Portugal, superintendente da Águas de Nova Friburgo, falasse até antes da associação, até porque há interesse da comunidade nas informações que o superintendente vem trazer nesta casa hoje. Então, já teve esse entendimento. Eu só vou pedir aos vereadores que tenham, são 3 requerimentos de informação, que utilizem os 5 minutos. A presidência não vai tolerar, vai deixar os 5 minutos. Se algum vereador quiser usar os 5 minutos, que use, então não abre para a parte e peça voto nominal e também que seja breve no voto nominal. Pois não, vereador. Eu poderia sugerir aos vereadores aqui da casa que abrisse mão dos requerimentos de informações e colocasse para a próxima sessão. É indiferente, requerimento de informação. É solene. Eles vão fazer em 5 minutos, sem tolerância da presidência. Senhores vereadores, então, após a discussão dos votos de pesar, votos de congratulação, em votação, os vereadores que aprovam, eu tenho que segurar minha mão aqui para não votar contrário ao voto
contra o Roberto Dinamite. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade os votos de congratulações. Votos de pesar. Em discussão. Pois não, vereador. Rapidamente comentar o voto de pesar que faço com Antônio Rodrigues Nunes, conhecido como Antônio Cavalo, que é proprietário ali no Parque das Flores, de um ferro velho, onde a Elma, que é sua esposa, ficou o tempo todo ao seu lado, e o Antônio sempre foi um empresário que contribuiu com aquela população, com aquele bairro, sofreu, infelizmente, com um problema no coração, ficou aguardando mais de 10 anos um transplante desse órgão. Infelizmente, nesse período não aconteceu e ele veio a óbito. Fica uma reflexão para ver a possibilidade da própria cidade de Nova Friburgo, o doutor Renato Abirrama pode falar com maior propriedade, de repente se viabilizar algum tipo de estudo, algum tipo de trabalho para que possa haver esse transplante aqui no nosso município, porque o Antônio há mais de 10 anos esperou, infelizmente sua espera chegou ao fim. Se ele tivesse conseguido fazer esse transplante, com certeza estaria entre nós, mas a própria medicina e o tempo fez com que agravasse sua doença e ele, infelizmente, perdeu a sua vida. Peço e espero a aprovação de todos. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimentos de informação. Requerimentos do excelentíssimo vereador Renato Abirrama, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca da ação do Ministério Público Federal que motivou a compra de itens hospitalares da Fundação Municipal de Saúde de Nova Friburgo. Necessita a leitura, vereador, do requerimento? Pediu o vereador Isaac Demani que faça a leitura do requerimento. Requerimento de informação ao excelentíssimo senhor vereador Sérgio Xavier, presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Requeiro, após observadas as formalidades regimentais, que seja encaminhado ao Executivo esse instrumento, solicitando que informe à Casa de Leis esclarecimento acerca da ação do Ministério Público Federal que motivou a suspensão da compra de itens hospitalares da Fundação Municipal de Saúde de Nova Friburgo, assina o vereador Renato Abirrama. Em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos honram com a sua presença, esse requerimento é feito em função de uma ação do Ministério Público Federal e que a Justiça acolheu e determinou a suspensão do pagamento de cerca de 2.900.000 da Fundação Municipal de Saúde a 4 fornecedores. Esse processo foi feito, naturalmente, dentro da calamidade que nós estamos vivendo, as licitações são dispensadas, mas o que o Ministério Público apontou foi uma série de irregularidades. Inclusive, os pedidos foram feitos sem anuência prévia, perfeitamente, do almoxarifado central. E muitos itens que foram comprados foram feitos sem a demanda necessária para que esses itens fossem adquiridos. A investigação constatou diversas irregularidades, inclusive preços superiores aos que a própria Fundação estimara numa licitação para as licitações previstas desde 2010. E também o desrespeito às exigências formais para as compras por dispensa de licitação. Essa compra daria para mais ou menos 7 meses, quando a gente sabe que não é um processo de exceção, a compra sem licitação. Isso deve ser feito num prazo muito menor, para suprir durante 3 meses, no máximo, até que termine esse problema em relação à dispensa de licitações. Mas não, foram itens, inclusive, temos até de luvas, uma quantidade muito grande, acima do que se pode esperar. E o Ministério Público, que fiscaliza, a obrigação do Ministério Público, que é fiscalizar o Executivo, né, é o fiscal da lei, conseguiu verificar essas irregularidades. São 165 itens e são 4 empresas que também são consideradas réus. As 4 empresas que, sem licitação, conseguiram 2.900.000. Eu lembro que há pouco tempo o vereador Cláudio Damião
também reclamou aqui de 1 milhão e 400, cerca de 1 milhão e 400, para manutenção de equipamentos, enquanto que nós temos aqui 7 mil pacientes portadores de DPOC. Para fazer diagnóstico de DPOC, nós temos que fazer um exame chamado espirometria, que o aparelho custa R$ 7.000 e a Prefeitura não dispõe. Vereador Cláudio Damião. Vereador, o requerimento é importante. Vossa Excelência já lembra, eu venho requerendo informações acerca de contratações que são realizadas, R$ 945 mil para manutenção de equipamento locado, vereador. Uma outra de quase R$ 1 milhão para a contratação de empresa de quentinhas. E o Ministério Público, o jornal, no mês passado, deu notícia aqui, no dia 7 de abril, o Globo, de que o Ministério Público Federal quer explicações sobre os gastos na Serra. Eles reclamam que faz os requerimentos de informação, assim como nós, vereadores, fazemos os requerimentos de informação com relação aos 10 milhões que o governo federal mandou para cá e que a gente não sabe como foi usado, e não consegue saber como foi utilizado. E aí a gente tenta uma CPI, também não consegue fazer a CPI. Então é só lamentar, porque nós não estamos conseguindo legislar e a Justiça tem que fazer o seu papel, inclusive o nosso papel. Obrigado pela parte, vereador. Rapidamente, vereador, professor Pierre. Obrigado, vereador. Isso prova, entre outras questões também, os indícios de irregularidade nos contratos firmados no período de calamidade. E depois vim de papo dizendo que não tem motivo para abrir CPI, os indícios estão aí. Entre outros elementos e outros processos administrativos. Existe processo da saúde que não é da prefeitura, é da empresa que licitou. Isso é irregularidade clara. Como é que não se abre uma CPI com indício de irregularidade? Esse é o grande processo de questionamento. As informações não chegam. Então, vereador Renato Abirramo, o requerimento é importante para trazer mais clareza, e o indício é claro, está aí, entre outros. E eu vi o documento. Irregular. Conclua, por favor. Concluindo, isso foi objeto de uma matéria do jornal Nova Imprensa, o que eu saúdo o jornal pela sua isenção. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado com um voto contrário. Requerimentos de informação do excelentíssimo vereador, professor Pierre, com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca do processo de licitação para o Diário Oficial do município. Pediu o vereador que faça a leitura do requerimento. Senhor presidente, requeiro dentro das normas regimentais pedido de informação em caráter de urgência com a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, solicitando informações acerca do processo de licitação para Diário Oficial do município, em especial o que se segue. 1. Quando foi aberta a última licitação para prestação de serviço de Diário Oficial do município? 2. Cópia do contrato entre a empresa vencedora da licitação, Jornal A Voz da Serra, e a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. 3. Prazo de validade do contrato entre a referida empresa e o Executivo Municipal. Assina vereador professor Pierre. Em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, é um requerimento de redação simples, mas muito importante. A Constituição Federal regula a questão da publicação. Eu gostaria de ter informação como é que está essa situação licitatória na cidade, porque nós não vemos publicações referentes a isso no próprio órgão que publica a questão oficial. Eu quero saber quando é que vai abrir uma nova licitação para Diário Oficial, que é facultado. O Poder Executivo poderia ter a própria publicação, mas com garantia num jornal. Agora, como é que está esse processo? Nós devemos ter informação disso. Devemos ter transparência nesses processos. Porque tudo leva a crer que a licitação venceu há um tempo atrás e houve prorrogação do contrato. Eu quero saber isso a fundo. Isso é uma situação séria, porque nós temos outros órgãos de imprensa na cidade. Há uma situação complexa para quem avaliar a publicação do Jornal A Voz da Serra, do Bolsa Família. A Prefeitura concedeu
um pagamento de R$26 mil com recurso do governo federal, a Bolsa Família a órgãos que não têm capilaridade na área onde tem as pessoas que têm direito à Bolsa Família. R$26 mil não foi nenhum, nem dois, nem três órgãos, não. Foi uma turma. Essa questão das publicações, isso é dinheiro público, gera recurso, e é sério demais, a gente tem que estar de olho nisso, processo de fiscalização. Porque acaba criando um monopólio nessa cidade de informação, e nós devemos democratizar a informação com seriedade e credibilidade. E tem que dar oportunidade do processo licitatório. Chega de tanta licitação deserta. Quando aparece a multiplicidade de órgãos na cidade, se estende o contrato. É o que a gente tem suspeitado. Então eu quero esse requerimento para que nós possamos confirmar as informações com relação a isso, senhor presidente. Eu fecho por aqui, porque estamos em estudo da legislação federal com relação a isso, e tudo leva a crer que Nova Friburgo está em situação irregular, dentro daquilo que está a prerrogativa constitucional e da legislação federal que regula sobre o tema. Não. Então, daí esse requerimento. Agora, eu espero que o Executivo responda. Porque eu estou cansado de tanto requerimento que vai para lá e não vem resposta. E não está existindo transparência. E o Diário Oficial é um mecanismo de transparência. Agora, é um assinte o próprio processo de Diário Oficial não ser transparente. Como é que se regula isso? Daí a razão desse requerimento. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Não, por favor. Solicitação de voto nominal feita pelo vereador Jorge Carvalho, iniciada pelo vereador Reinaldo Rodrigues. Contra ou a favor? Favorável. Vereador Renata Berrame. Favorável. Vereador Cláudio Damião. Favorável. Vereador Professor Pierre. Pela transparência, favorável. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente. Vereador Edson Flávio Coelho. Esperando o vereador Nami Nassif chegar aqui. Vereador. Voto primeiro. Favorável, senhor presidente. Pois não. Vereador Nami Nassif. Favorável, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, eu voto favorável, mas eu não posso aceitar que as coisas publicadas no jornal A Voz da Serra são escondidas, porque é um jornal que tem quase 70 anos de existência na cidade de Nova Friburgo e que é lido pela maioria dos friburguenses, chegando a esgotar as suas edições. Não, como pode algo que é publicado no jornal A Voz da Serra, que é o Diário Oficial do Executivo e é o Diário Oficial da Câmara de Nova Friburgo, ficar escondido? Na realidade, não faz sentido o requerimento. Mas, É a relação entre eles. se eu puder falar, vereador, agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência já fala alto a hora que fala. Aí quer atrapalhar o meu raciocínio. Posso falar? Ou o senhor já está presidindo a casa? Está garantida a palavra. Está garantido. Está garantido? Fica à vontade, vereador. Agradecendo a Vossa Excelência e a paciência do professor Pierre, eu concluo dizendo que meu voto é favorável, mas nada mais transparente do que um jornal de quase 70 anos. Vereador Isaac Demânio. Favorável, senhor presidente. Portanto, requerimento aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, só um minuto da atenção aqui dos vereadores. Só um minutinho, vereador. Há umas 3 sessões atrás, o vereador... Só um minuto, por favor. Há umas 3 sessões ou 4 sessões atrás, o vereador Edson Flávio chegou aqui após a primeira votação do expediente. Portanto, foi impedido de usar a palavra pelo regimento, pela lei orgânica do artigo 70. Hoje, a presidência não foi provocada. Se fosse provocada, os vereadores que se ausentaram para ficar na assistência seriam impedidos também de usar a palavra. Então, eu vou pedir, até para a gente não criar nenhum tipo de problema, que durante as votações não se ausente. Se se ausentar, farei cumprir o artigo 70 e o vereador ficar impossibilitado de usar a palavra, como o vereador Edson Flávio entendeu naquela ocasião, e fica impedido de votar e usar a palavra. Então, eu peço que os vereadores não se ausentem,
para não ter esse tipo de problema aqui hoje no plenário. Pois não, vereador Marcos Medeiros. Só para comungar das mesmas palavras do vereador Jorge Carvalho, eu tenho a certeza que o senhor Laércio Ventura, doutor da vida, é um homem que é de conduta ilibada e, com certeza, não há nenhum tipo de atitude que possa desabonar as suas atitudes durante o dia a dia. Entendo os requerimentos do vereador professor Pierre, entendo as suas motivações, mas sai em defesa do Laércio, porque a gente sabe da maneira com que ele age no dia a dia. Pois não, vereador. Só para... Pois não, vereador. Só um minutinho, vereador. Referir a questão do jornal. A questão é tão somente a relação contratual licitatória. Pois não, vereador. Não é daquilo que se publica ou que se venha a publicar. Pois não. É informação tão somente. Pois não. Só que fazer a correção do artigo, o artigo 71 da Lei Orgânica, tá, que fica impossibilitado o vereador que se ausentar de alguma votação. Requerimento de informação do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros. Pediu o vereador Isaac Demani que faça a leitura do requerimento. Senhor presidente, Sérgio Xavier, muito digno presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, requeiro na forma regimental, depois de observadas as formalidades legais, que seja submetido ao douto plenário dessa egrégia Casa Legislativa a seguinte proposição. Requerimento de informação com o excelentíssimo senhor chefe do Executivo Municipal para que nos informe através de certidão se todos os médicos lotados nos PSFs de nossa cidade estão cumprindo rigorosamente com suas cargas horárias. Assina vereador Marcos Medeiros. São 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, todos os dias, às vezes de manhã, isso acontece mais pela manhã e pela madrugada, às vezes à tarde, recebo através do meu telefone celular várias denúncias, seja na área de segurança, seja na área da administração pública, mas especificamente com relação à questão da área de saúde. Hoje mesmo recebi umas 3 ou 4 ligações, até dentro do helicóptero que eu sobrevoei a região hoje, tinha reclamação com relação ao Hospital Raul Sertã. O vereador Renato Abirrâmia, médico conceituado que o sabe que uma das atitudes mais inteligentes de se administrar a saúde é através do médico de família. Ou seja, você manda o médico que vá na casa das pessoas, que identifique, que faça a profilaxia, né, que faça a identificação de determinadas enfermidades que já possam estar inseridas no ser humano ou que possa, no futuro, ter algum tipo de desdobramento que vá prejudicar a saúde do cidadão. E o médico de família é uma atitude que, todos sabem, começou em Cuba, depois no Brasil veio pelo Roberto Silveira, Jorge Roberto Silveira, em Niterói, e os municípios, 5.560 municípios do país, quase todos têm a implantação desse importante serviço. Mas a gente não sabe, infelizmente, como está a saúde com relação a esta questão. Queira eu crer que não, mas devido a essa quantidade de ligações que a gente recebe e as pessoas narram as suas histórias, me deixa claro que se tivesse agindo de maneira competente, de maneira eficaz e da maneira com que é prevista pelo próprio SUS e assim sucessivamente pelas legislações que regem essa questão da área de saúde, com certeza o atendimento no Hospital Raul Sertã seria de melhor qualidade. Então, com esse objetivo, faço esse pedido de informação acerca dos médicos que estão lotados no Programa Médico de Família. O vereador Renato Abirrâmia, fica à vontade. Ele pediu primeiro. Então, vereador, parabéns pelo requerimento. Na realidade, o prefeito Jorge Roberto implantou no final de 92, aqui no Brasil, o primeiro módulo. E 3 anos e meio depois, eu era o secretário, nós implantamos em Nova Friburgo o primeiro módulo na localidade de Centenário. E de lá para cá, houve muitas distorções, principalmente no último governo. Eu falo último governo que é a continuidade do atual, porque a secretária é a mesma, não mudou nada. Aliás, cada dia que passa, piora mais.
E o Programa de Saúde da Família está totalmente distorcido, não atinge as suas finalidades, realmente é uma decepção para quem implantou. Obrigado. Vereador Cláudio Damião. Vereador, 2 minutos. A iniciativa é excelente, o questionamento é pertinente, as pessoas estão insatisfeitas, as reclamações, elas já vêm desde que nós assumimos a Câmara. Tive a oportunidade, com Vossa Excelência, de visitar alguns locais, com o vereador Renata Birramer, com o vereador professor Pierre, e as reclamações continuam desde 2009, que a gente faz as visitas, vai ver o problema e o problema permanece. Então, o Programa de Saúde da Família em Friburgo praticamente não existe. Não fosse por alguns abnegados profissionais, médicos, enfermeiros, assistentes, atendentes, talvez já tivesse sido a derrocada total. Agora, existem casos de médicos que não comparecem ou comparecem para plantões extremamente reduzidos, quando o programa prevê horário integral, 8 horas de trabalho de segunda a sexta-feira. São poucos os profissionais que se dedicam dessa maneira. Pode alegar que o salário é baixo, pode alegar o que quiser. O fato é que existe um contrato estabelecido com o município e a população depende desse atendimento. Amparo é um dos locais em que as reclamações sempre perduram, além de outros pontos. Obrigado aí pela parte, vereador. Vereador Nami Nassif. Vereador Marcos Medeiros, eu até parabenizo Vossa Excelência com esse requerimento. Mas a gente sabe que o Médico de Família é de um projeto do Urino de Cuba, é um projeto que é pioneiro aqui no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, através da Prefeitura de Niterói, e é a solução da saúde, não tenha dúvida disso. Desafogamento dos hospitais, dos postos de saúde, tudo. Só temos um problema, a contratação de médicos. É quase impossível você conseguir completar o quadro médico através de contratações. Eu me lembro que o doutor Heródoto, quando prefeito ainda, em 2009, abriu a contratação para 30 e tantos médicos, 35, 36 médicos, só apareceram 16, 17 mil para serem contratados. Então, eu acho que é pertinente esse requerimento de Vossa Excelência, eu acho que temos que ver, talvez, fazer uma reestruturação no PSF, mas também temos que fazer uma política também de fomentar que os médicos queiram trabalhar nos programas de saúde de família. Porque o médico do programa de saúde de família, ele trabalha 8 horas por dia. E, muitas das vezes, o salário que ele ganha não é compensador com outros plantões que ele pode dar fora. Pequena parte, professor Pierre. Vai pedir voto nominal. Conclua, por favor, vereador. Então, com a realização e requerendo estas informações do médico de família, a gente sabe que a administração da saúde ela é primária, médico de saúde, secundária, ambulatório, terciária, o hospital, a urgência do hospital. Como a terciária está sendo muito carregada, né, pela quantidade de pedidos, e com certeza tem algum problema nessa questão da saúde primária da população de Nova Friburgo. Peço e espero a aprovação de todos e voto nominal, conforme o vereador professor Pierre pediu. Pois não, vereador. Após a discussão, em votação nominal, iniciar pelo vereador Reinaldo Rodrigues. Contra ou a favor? A favor. Desculpa, vereador. A favor. A justificativa de voto. Breve, por favor. Parabenizar o vereador Marcos Medeiros pelo requerimento. Com certeza a gente não pode generalizar, né? Tem alguns médicos realmente que fazem até além do que deveriam fazer. Mas, infelizmente, na maioria realmente não está funcionando, né? Eu tenho conhecimento, por isso não quero aqui citar nome, mas tenho conhecimento realmente. Tem locais que os médicos realmente não vão com frequência ao local do seu trabalho e nem frequentam as famílias. Porque isso foi o médico de família exatamente para poder desafogar, né, os atendimentos nos laboratórios, no hospital, e infelizmente não é o que está acontecendo. Favorável. Vereador Renata Birramer. Favorável com pequena declaração. O Programa de Saúde da Família jamais irá atender à universalidade, é impossível. Aqui em Nova Friburgo é impossível. Então tem que ser mesclado com um outro programa, que é o programa que foi implantado no Rio com sucesso, que são as clínicas de família. Somente assim nós vamos poder ter um amplo atendimento. Vereador Cláudio Damião. Com rápida declaração favorável. Dizer, vereador, que não só a falta de profissionais, não é que falte tantos profissionais, falta compromisso de alguns profissionais. E, do outro lado, também, alguns locais de trabalho completamente inadequados. Alguns com qualidade razoável, outros plenamente abandonados, sem estrutura, sem a menor condição de atendimento ao público. Lembrar também que esse é um outro problema que a gente já vem denunciando já faz tempo. Vereador professor Pierre. Favorável. Lembrar o seguinte, vereador, o problema é o seguinte: as leis não são cumpridas nesse país. O problema é que o Poder Executivo, boa parte do país, municipal, estadual e federal,
não cumprem com as próprias leis. Por isso a população não é atendida. Seja nas situações de tragédia, o Executivo não cumpre com a lei. E agora a situação da saúde, a Lei 8080, que é a lei mãe da saúde do Sistema Único de Saúde, ela precisa ser relida e reestudada pelos secretários de saúde, presidente de fundação, porque parece que não conhecem. A Lei 8142 também, são as duas leis fundamentais federais da saúde. Os artigos constitucionais, se eles fossem respeitados, conclua, por favor. Vossa Excelência não estaria fazendo esse requerimento hoje. Mostra o caos no país, que é o caos da legalidade, que não se cumpre lei nesse país. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente, lembrando que saúde é dever do Estado e direito do cidadão. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, eu voto favorável com a pequena declaração do voto. Eu vou resumir, porque eu me lembro quando implantou o Médico Família aqui no Brasil, foi no Niterói. E o médico Jorge Roberto Silveira me contou a história do Médico Família. E quem tem que fiscalizar somos nós, políticos, e também a população. Então, se tem alguma denúncia, algum médico que está exercendo a sua função de acordo com o horário, que denuncie. Tanto a população pode fiscalizar, como nós, políticos da cidade, vereadores ou até prefeito. Entendeu? E que denuncie os profissionais dos locais, da população, porque o médico de família é da comunidade. Ele tem que fiscalizar também com a gente. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, favorável com pequena declaração de voto. Parabenizar o vereador Marcos. E tudo aquilo que vai trazer melhoria para o setor de saúde, que vai trazer a luz sobre questões que vão melhorar o atendimento para a nossa população. Eu sou favorável. Vereador Jorge Carvalho. A favor. Vereador Isaac Demânio. Favorável, senhor presidente. Portanto, o requerimento aprovado por unanimidade. Através de solicitação de inclusão do vereador Jorge Carvalho, fica à vontade, vereador, pode fazer a leitura. Exatamente, senhor presidente. Reportando ao jornal A Voz da Serra de sábado, coluna do Giuseppe Máximo, levanta uma visita que fiz às obras de recuperação da rodovia RJ 148, no trecho entre Conselheiro Paulino e Rio Grandina, onde a execução vinha sendo através da colocação do asfalto sobre os paralelos ali existentes, e tinha conhecimento que não era esse o projeto inicial e que havia um comprometimento do governo do Estado em retirar aqueles paralelos, entregar à prefeitura e, posteriormente, fazer uma nova pista com nova base, construção de galerias, de tal forma que 4 quilômetros de paralelepípedos poderiam ser aproveitados pelo município para a pavimentação de outras ruas que por aqui existem sem ainda esse atendimento. No entanto, tecnicamente, a empresa, em momento algum, volto a repetir, eu citei a empresa, citei o DR, e a empresa gentilmente presta aqui os esclarecimentos que eu gostaria que constasse nos anais da casa, por se tratar de uma empresa friburguense de renome nacional, que é a empresa Siltur, que presta excelente serviço por esse país afora. Então, diz aqui na explicação técnica, no trecho entre Conselheiro Paulino e Rio Grandina, o pavimento existente da rodovia é de paralelepípedos. O projeto básico de pavimentação nesse trecho prevê a retirada do paralelo, como nós dizíamos, do colchão de areia e da regularização para a implantação de uma nova estrutura de pavimento constituída de revestimento em concreto asfáltico, CBUQ, base de brita corrida e subbase. Durante a execução do segmento entre a entrada do loteamento Maringá e o distrito de Rio Grandina, observou-se que, ao se retirar o paralelo, o colchão de areia e a regularização existentes estava se encontrando solos de qualidade ruins, siltosos, necessitando, portanto, a remoção desses solos por outros de qualidade melhor. No caso, teria que fazer toda a troca de solo. Entretanto, o volume de troca de solo nesse segmento foi muito superior do que estava previsto para a obra, o que, estendendo por toda a rodovia, afetaria a economicidade do contrato. Juntamente com a fiscalização de obra do Departamento de Estrada de Rodagem,
foi estudada uma alternativa técnica e economicamente mais viável para a estrutura do pavimento em questão e resolveu-se aproveitar a contribuição estrutural do paralelo existente. Sobre o paralelo existente, será feita uma regularização de grade e perfil com um material de subbase. E sobre esta subbase, a execução de base de brita corrida e o revestimento em concreto asfáltico. Tecnicamente, os solos de qualidade ruim, abaixo da camada de regularização do paralelo, teriam agora pouca influência sobre a estrutura do pavimento, pois nesta nova configuração, estes solos encontram-se em profundidades maiores do que as previstas inicialmente no projeto básico. Esta alternativa de solução só está sendo possível nesses trechos que estão sendo agora realizados, pois as interferências das cotas de asfaltos pronto com residências são muito menores. Então, senhor presidente, senhores vereadores, aqui existe a explicação técnica pela economicidade do contrato. Agora, eu entendo aqui que o governo do Estado do Rio de Janeiro deve 4 quilômetros de pavimentação ao município, que seriam exatamente os 4 quilômetros de paralelos que, dali retirados, iriam pavimentar outras ruas da cidade. Então, a explicação técnica é plausível, é viável, mas nós temos que cobrar do DR e do governo do Estado a entrega ao município de emulsão asfáltica para 4 quilômetros de ruas que precisamos pavimentar em troca desses paralelos. Porque se economicamente resolve o problema e dá agilidade à obra, o município não pode ficar no prejuízo de perder os seus 4 quilômetros de pavimentação. Está feito o registro, senhor presidente. Pois não, vereador. O senhor quer que faça constar em ata também? Diz a secretaria que faça constar em ata. Vereador Marcos Medeiros. As palavras do vereador Jorge Carvalho, tive no local e são verídicas e, infelizmente, quem perde é a própria população. Temos a informação, e logo quando assumi como vereador, falei aqui na casa, com relação às verbas do Lazareto, que infelizmente não foram pegas, entre aspas, e com relação ao muro lá de Conselheiro, que tem que ser construído para dentro do rio e só tem a parte de cima, e ali com certeza também está havendo. Então, não foi feito e não está sendo feito, e há informações que foi pago esse serviço. Então, Vossa Excelência é muito feliz em chamar a atenção sobre essa questão, porque saltam os olhos empresas conceituadas que, infelizmente, se utilizam de maneira fraudulenta para poder escamotear recursos públicos. Parabéns pela vossa proposição. E eu estive na localidade e constatei tudo aquilo que Vossa Excelência narrou neste momento. Pois não. Vereador, só para tirar uma dúvida, chegou aqui na mesa diretora uma solicitação do vereador Marcos Medeiros que faça a substituição da data para que o Coronel Freeman venha, em vez de dia 21 de junho, dia 28 de junho. Procede? Correto, procede. Então, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada, então, a mudança de data do dia 21 para o dia 28 de junho. Pois não, vereador. Presidente. Vereador Cláudio Damião solicitou primeiro. Muito rapidamente, eu acho que o vereador Jorge Carvalho levanta uma questão que é interessante. Normalmente, as colocações de camadas de asfalto sobre os paralelos tendem a deteriorar, provocar rachadura e trazer danos. Eu não vou entrar na questão técnica, porque eu desconheço completamente. Mas é uma preocupação que eu acho que ela deve ser avaliada. A empresa, certamente, deve ter feito um estudo técnico e não deve estar dizendo algo que não tenha um fundo científico, imagino eu. Mas essa preocupação ela é pertinente. Eu lembro bem que, na campanha para fazer a pavimentação de toda aquela área, os moradores, e nós participamos disso, encaminharam abaixo-assinados e tiveram rodando através de todas as localidades ali, buscando apoio para que o governo do Estado se sensibilizasse. E uma das reivindicações que a gente ajudou a encaminhar junto ao DR foi de que todo aquele material pudesse ser revertido para o município. Porque senão é um prejuízo enorme. Todo o paralelo, e o município não tem, às vezes, equipamento necessário para pavimentar ruas, e nós falávamos até na época, no Nova Suíça, que o que tem de rua no Nova Suíça precisa de pavimentação,
E nem sempre o asfalto é mais adequado nos bairros aqui do município. Então, eu acho que nós temos que analisar isso sim, cobrar sim, porque esse material custa caro e podia estar sendo utilizado, levando em consideração, sem sombra de dúvida, que se tiver uma razão técnica de fundo que a gente não possa discutir, tudo bem. Mas eu acho importante levantar essa questão, porque são recursos públicos que vão ficar perdidos debaixo da terra. Pois não, vereador. A técnica é o bolso. Vereador, professor Perbreve, por favor. Senhor presidente, é só para registrar uma preocupação e, ao mesmo tempo, fazer um pedido cordial, sobretudo à CCJ, ao presidente da CCJ, pedido cordial com relação a 3 projetos que estão tramitando dentro de regime de urgência ou em razão de serem vetos, e que poderão bloquear, vão travar a pauta da casa de uma hora para outra. Então, solicitar cordialmente, eu sei que é um volume de projetos grandes, mas que possam dar uma atenção a esses projetos para que a pauta da casa não fique travada, salientando aqui essa preocupação junto à mesa e também cordialmente junto ao presidente da CCJ, fazendo esse pedido. Pois não, vereador. Farei também um requerimento na próxima semana, vereador, que seja votado um projeto de autoria do vereador Cláudio Damião também, que já foi aprovado da Prefeitura do Rio, na Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro, que se faça a cobrança da conta de luz com o código de barra da taxa de iluminação pública à parte. Eu acho que está na hora da gente cobrar também que seja votado, a população sofre com isso, é cobrada taxa de iluminação pública e não tem esse serviço prestado pela empresa. A Águas de Nova Friburgo tem se mostrado uma empresa aberta a todas as demandas, a gente sempre procura e é bem atendido e tem a resposta. E a Energisa tem um pouco caso com a nossa cidade imenso. E está na hora da gente pedir que seja votado esse projeto de autoria do vereador Cláudio Damião. Já tenho conversado com eles algumas sessões e farei através de um requerimento para que se bote em votação esse projeto, que seja cobrado a taxa de iluminação pública no código de barras à parte da taxa que a pessoa consome. Eu acho que o pouco caso que essa empresa tem feito com Nova Friburgo merece um posicionamento firme da Câmara Municipal. Pois não, vereador. Vereador Reinaldo Rodrigues. Presidente, obrigado, presidente. Vereador, é só para solicitar de Vossa Excelência do plenário, e como nós temos hoje o doutor Christian, né, da Águas de Nova Friburgo, presente, e o pessoal do Córrego Dantas, a comunidade do Córrego Dantas, Associação de Moradores do Córrego Dantas, que nós possamos transferir a ordem do dia de hoje para outra sessão, para que nós possamos agilizar, já que nós temos 1 hora de sessão. Fica aqui a minha proposta. Rapidamente, para agilizar a sessão. Na manhã de ontem, o prefeito recebeu em seu gabinete a alta direção da Energisa. E esses assuntos foram colocados, pelo que eu conheço do prefeito, pelo que eu sei qual é a intenção dele, a cobrança foi dura com a Energisa e, a continuar dessa forma, ele vai mudar esse sistema. Ele vai retirar toda essa manutenção da Energisa e vai licitar para outra empresa. Vai pedir à Câmara autorização para licitar, porque foi a Câmara que autorizou que a cobrança seja feita pela Energisa. A continuar dessa maneira, ele vai mandar um projeto para cá solicitando autorização para desfazer esse contrato e criar uma outra forma da contribuição. Não, vereador, obrigado. Senhores vereadores, encerrando o nosso expediente, colocar aqui a proposta do vereador Reinaldo Rodrigues para que transfira a ordem do dia para a próxima sessão. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Na primeira sessão disponível, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Só justificar aqui a ausência do presidente Sérgio Xavier, já se encontra na Câmara Municipal, mas tem uma reunião com o secretário-geral da Casa e, tão logo termine, estará aqui também prestigiando aqui a visita tanto do nosso superintendente da empresa Águas Nova Friburgo, como também a Associação de Moradores e também os moradores do Córrego Dantas. Senhores vereadores, terminando nosso expediente, através de solicitação do vereador Jorge Carvalho, para que se fosse cedido 30 minutos da nossa sessão ordinária, para que o representante da Águas Nova Friburgo viesse até a casa expor alguns trabalhos que a empresa vem desenvolvendo no nosso município. Eu queria saber se o vereador quer fazer alguma justificativa antes de
convidar o representante. Rapidamente, senhor presidente, senhores vereadores, nós participamos semana passada de um seminário no Hotel Busque com relação às ações desenvolvidas no município pós-tragédia. E dentro da explanação da Águas de Nova Friburgo, foi levantada uma situação com relação a uma adutora do Rio Grande que precisa ser mudado o seu trajeto por questão de segurança, principalmente no momento que ela chega próximo à RJ 130, a empresa já conseguiu a licença ambiental, mas está tendo dificuldade junto ao DR para fazer essa mudança, que é uma mudança que, tecnicamente, visa dar mais segurança aos moradores da localidade. Até porque, quando foi implantada a adutora, lá no final da década de 60, início da década de 70, muitas daquelas residências ainda não existiam naquela região. E por questão de segurança, observando o que ocorreu nas últimas chuvas, a empresa tem esse projeto, precisa do apoio da Casa no sentido de conseguir a autorização junto ao DR. Então, eu gostaria que Vossa Excelência convidasse o doutor Christian para que ele faça em 30 minutos aí a exposição e que possamos, então, depois, senhor presidente, eu já até requeiro verbalmente, que esta Casa faça um documento encaminhado ao presidente da Fundação DR, no sentido de viabilizar essa mudança que viria beneficiar, em questão de segurança, a população de toda aquela região de Duas Pedras. Vereador, pequena parte, lembrar também que o doutor Christian, ele é um homem abnegado, um homem que nossa sociedade em nenhum momento se furtou, principalmente com relação às chuvas, e que participamos do lançamento da pedra fundamental da estação de tratamento de água e esgoto que vai ser implantado ali no bairro de Duas Pedras. Então, com certeza, é um profissional que tem ligações íntimas com a nossa sociedade. Então, Vossa Excelência foi muito feliz em poder convidá-lo e, como um bom homem, o bom filho não foge à luta, ele se faz presente aqui. Muito Parabéns obrigado. Mais uma vez. Obrigado, vereador. Boa noite, vereador. A mesa diretora, então, tem o prazer de convidar o superintendente da Águas de Nova Friburgo, o senhor Dr. Christian Portugal, para fazer parte aqui da mesa dos nossos trabalhos e ter o uso da palavra. Só uma questão, enquanto ele se dirige à tribuna, registrar a presença do presidente da Associação de Moradores lá da região de São Geraldo, ali todo, o Jacutinga, que está presente conosco, registrar também a presença do senhor Luiz Dias, que está representando a presidente da Associação de Moradores do Girassol, a senhora Luciana, e também o presidente da Associação de Moradores do Village, que é o famoso Roxinho, também está no plenário. Então, 3 associações de moradores a quem nós devemos nossos respeitos. Pois não, vereador. A presidência registra com muito prazer os representantes das associações de moradores. Deixar o senhor Christian, fica à vontade, seja bem-vindo. O senhor tem até 30 minutos para expor os trabalhos, então, que a empresa vem desenvolvendo no nosso município. Fica à vontade. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Sérgio Xavier, por ter aberto essa casa para que nós pudéssemos fazer nossa apresentação. Também ao vereador Jorge Carvalho, por ter intercedido em favor da concessionária em relação à questão do remanejamento da adutora em Duas Pedras, São Geraldo, que é uma questão técnica de fundamental importância para a garantia do abastecimento de água da cidade de Nova Friburgo. E vou fazer uma breve apresentação que mostra os investimentos da concessionária para os próximos 3 anos. Sei que existe uma grande expectativa do público aqui presente em relação à questão do bairro de Córrego Dantas. Essa apresentação ela não diz respeito exclusivamente ao bairro de Córrego Dantas, mas Córrego Dantas está dentro do contexto da apresentação. Eu queria, inclusive, tranquilizar todos os presentes que existe um compromisso do Grupo Águas do Brasil, da diretoria do Grupo Águas do Brasil, de que a concessionária jamais oferecerá nenhum empecilho para as obras de infraestrutura que são necessárias no município de Nova Friburgo. Então, os moradores de Córrego Dantas podem ficar tranquilos. No que depender do Grupo Águas do Brasil, da concessionária Águas de Nova Friburgo, nós estaremos, junto com o governo do Estado, implantando as melhorias que forem necessárias, que forem decididas, porque a decisão em relação ao projeto não é nossa, mas estaremos implantando as melhorias em parceria de mãos dadas com o governo do Estado e com a Prefeitura Municipal. Bom,
uma breve apresentação do programa de investimentos da concessionária. Esse é o nosso grupo. Nós temos aí 7 empresas: Água das Agulhas Negras em Resende, Águas de Turnaíba, que atende Araruama, Saquarema e Silva Jardim, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Águas do Imperador, que é uma empresa que atende a cidade de Petrópolis. Nossa Águas Nova Friburgo, Águas do Paraíba, que atende a cidade de Campos, Águas de Niterói, e Águas de Araçoiaba, que é uma pequena concessão que nós temos no estado de São Paulo. Nossos acionistas: nós somos uma empresa de capital 100% nacional, composta por empresas do segmento de construção pesada. Pode passar, por favor. A população atendida. Esse quadro mostra a população atendida hoje pelo nosso grupo e o ano em que se iniciou a concessão. Nós somos um grupo que tem mais de 11 anos já de existência, já tem uma larga experiência no mercado, e a gente atende praticamente 2 milhões de pessoas. Esses quadros de índice de atendimento visam mostrar que em todas as áreas em que a empresa atua, todas as cidades que a empresa atua, ela busca investir, quer dizer, ela arrecada, mas ela investe na cidade, na melhoria dos serviços, na expansão dos sistemas. Então, a gente vê que em todas as cidades que são atendidas, existe uma evolução do índice de atendimento de água e também do índice de atendimento de esgoto. Especificamente em relação a Nova Friburgo, nossa população aí, em 2009 era 178.500 habitantes. Hoje, segundo dados oficiais do IBGE, 182 mil. População com água tratada, em 2009, 82%, atualmente 89%. Nós tínhamos 34.545 ligações de água e atualmente 35.200. Economias de água, tínhamos 60 mil, pouco mais de 60 mil, hoje estamos atingindo o patamar de 62 mil. População com coleta de esgoto, ou seja, com afastamento do esgoto, 77%, hoje 90%. E com o esgoto tratado, quando nós assumimos, não existia nenhum litro de esgoto tratado no município. Hoje, Nova Friburgo já conta com 30% de esgoto tratado, após junho de 2010, com a inauguração da estação de Olaria. Esse é o nosso sistema de abastecimento de água. São 12 unidades de tratamento de água, com destaque para Ita Rio Grande de Cima, ali a segunda de cima para baixo, que atende toda a região central e toda a parte de Conselheiro Paulino, e também a estação de Debossan, no extremo inferior, com capacidade para 160 litros por segundo, que atende toda a região de Muria, até mais ou menos ali a Praça Marcílio Dias. A vazão desse sistema é de 576 litros por segundo, capacidade média de vazão. Bom, o objetivo da apresentação é mostrar nosso cronograma de investimento, nosso programa de investimentos e como ele foi afetado pela catástrofe que ocorreu em janeiro de 2011. Algumas frases citadas pelo Dr. Paulo Canedo, ilustre professor da COP, mostra que houve uma chuva longa que durou de 8 a 12 dias, né, um período de chuvas muito prolongado, devido a uma frente fria, e depois, em seguida, houve uma chuva frontal que durou 32 horas. Além dessa chuva frontal, ocorreu também uma série de chuvas localizadas, tipo cúmulos nimbus, que teve uma duração de quase 5 horas. Então, o que aconteceu em Nova Friburgo não foi um evento normal, foi uma sucessão de eventos climáticos que levaram à catástrofe que ocorreu. São as famosas chuvas de verão. Essas chuvas foram absolutamente excepcionais, muito além do normal.